Bom dia, nono ano! Vamos iniciar as aulas da semana do dia 20 de julho até o dia 24. Então, eu vou retomar um conteúdo com vocês que é função. Eu escolhi para essa aula um exercício que envolve três pessoas querendo comprar três terrenos diferentes. Eles querem ser vizinhos. Aí no arquivo que eu deixei no Classroom, vocês poderão abrir esse arquivo que eu deixei e ver o enunciado do exercício, e ele inclusive está resolvido. Só que então eu gravei o vídeo para resolver com vocês, que eu deixei o exemplo, coloquei algumas atividades logo abaixo para vocês. Mas o vídeo eu sempre explico para vocês o exemplo, né? Então dessa vez eu decidi deixar um arquivo. Então vamos lá. Então eu tenho três pessoas, o Alberto, a Bruna e a Sandra. Eles vão comprar, o Alberto vai comprar o terreno de 100 metros, a Bruna de 120, a Sandra de 150. O preço do metro quadrado nesse bairro é R$ 400. Então quer dizer, quanto maior for o meu terreno, mais eu vou pagar. Não é mesmo? Porque veja bem, eu vou comprar um terreno pequeno, ele é mais barato. Um terreno de esquina, que é maior, ele é mais caro. Então, a gente vai resolver essa situação aqui, tá bom? Então, vamos pensar, qual que vai ser o preço do terreno? Se o preço depende do tamanho do terreno e o metro quadrado tem um certo valor, então a gente pode responder várias perguntas. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, ó. Quanto cada pessoa pagará pelo terreno? Bom, então a gente vai responder aqui na tabela. Se o Alberto vai comprar o terreno de 100 metros, 100 vezes 400, porque R$ 400 é cada metro. Um metro custa 400. Se ele vai comprar um terreno que tem 100 metros, 400 vezes 100 vai dar quanto? 40 mil, não é mesmo? Vou completar aqui então. Então, ele vai pagar por esse terreno R$ 40 mil. E se for a Bruna, que vai comprar um de 120 metros quadrados, 120 metros quadrados vezes 400 vai dar 48 mil, tá vendo como ele é mais caro? E se for uma pessoa que vai, no caso da Sandra, que vai comprar um terreno de 150 metros, 150 vezes o 400 vai dar 60 mil. Perceberam? Que quanto maior foi o terreno, maior foi o preço. O metro quadrado é o mesmo, mas como os terrenos têm tamanhos diferentes, o preço também é diferente. Vamos responder as outras perguntas, então a gente já completou aqui na tabela. O preço do terreno varia de acordo com o quê? Ó, eu já falei. O preço varia de acordo com o tamanho, com a área, com o metro quadrado. Então, o preço varia de acordo com a área, ou seja, o metro quadrado. Quanto maior, mais caro. Escreva uma sentença matemática algébrica, que relaciona a área e o preço. Aí é que tá aquela fórmula, né, gente? A lei da função. Como o preço depende da área, então P de preço é igual. Eu não fiz o 400 vezes a área, só que eu nunca sei o tamanho da área. Então, para eu escrever uma fórmula geral, eu vou colocar 400 vezes a diária. É uma forma de fazer. Você pode... eu quero escrever diferente, professora. Eu quero colocar assim. O preço é igual a 400 vezes X. Tudo bem. O que é esse X, gente? Ele que está variando é o tamanho do terreno, ó, a área. Conforme ela muda, o preço muda. Então, conforme eu for trocando esse A, se eu coloco 100, 120, 110, 150, 180, o preço vai se alterando. Quanto maior for o A, maior vai ser o preço. Então, eu usei A diária, tá bom? Aqui, ó, beleza? Então, a letrinha a gente pode usar aquela que a gente preferir. Quanto uma pessoa pagaria por um terreno de 200 metros quadrados? Eu até deixei aqui na tabelinha, ó, um espaço. Se uma pessoa qualquer fosse comprar um terreno com 200 metros quadrados, que também custa R$ 400 o metro,
É só fazer 200 vezes 400. O preço final vai ser 80 mil. Tá vendo? Aumentou a área, aumentou o preço. Uma pessoa qualquer que quisesse comprar, daria. Então, aqui, ó, 80 mil reais. Então, quem que varia? A área e o preço depende da área, tá bom? Eu não posso determinar um preço sem saber o tamanho desse terreno. Então, a gente tem aqui o primeiro exercício explicado. Vocês copiem no caderno, tá bom? Ele tem aí. Se você tiver impressora em casa, você pode imprimir o arquivo e colar no seu caderno, que seria legal. A tabelinha, ó, explicando. Então, aqui é a nossa sentença matemática, a lei da função. A gente entender quem varia, quem é a variável dependente, quem é a independente, ó, o preço depende da área. Então, a gente poderia até montar um gráfico com esses valores da tabela, mas eu vou deixar o gráfico para um outro momento. Então, vocês vão entender, copiar, para depois resolver os exercícios que eu deixei aí no arquivo. Tem que pôr o dedinho no arquivo para ele abrir e vocês poderem copiar, tá bom? Beijos, bom trabalho!